Meus irmãos, graça e paz, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, e nós vamos estudar, dar continuidade às nossas lições. A nossa lição hoje, irmãos, é a lição de número 9. Nós vamos continuar falando sobre o erro religioso. Estamos estudando sobre a guerra que o cristão tem, a guerra espiritual, contra as forças das trevas, né? E eu gostaria de ler com vocês 1 João capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Não é João, tá? É primeira de João. Lá no finalzinho do Novo Testamento, você abre a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1 até o verso 6, que é a nossa leitura principal de hoje. Tem alguns irmãos abrindo, vou esperar lá no finalzinho, já pertinho de Apocalipse. Os irmãos encontram a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Amém? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 6. Nós vamos trabalhar esse texto hoje e trazer outros novos textos para o nosso aprendizado. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela vida de meus irmãos, das minhas irmãs, muito obrigado pela vida de cada professor e professora que o Senhor tem concedido esse dom maravilhoso do ensino para preparar da criança ao mais velho, ó Pai, nos teus caminhos, para que sejamos guardados de qualquer vento de doutrina que seja contrário à tua palavra. Abençoa a nossa sala, abençoa a nossa turma, que essa sala possa crescer, que essa sala ela possa se multiplicar e nós tenhamos uma igreja fortalecida na palavra, fortalecida na oração, uma igreja que não vai ser levada pelos movimentos, ó Pai, pelas novidades que ainda vão surgir, além daquelas que já têm surgido, e que o Senhor, Pai, continue a falar ao nosso coração. Nos guarde, Senhor, nós que ensinamos, que pregamos, aqueles novos irmãos e irmãs que Tu tens levantado para ensinar, que o Senhor venha dar ânimo, venha fortalecer o coração, sabedoria, e que continuemos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós Te louvamos por esse dia, pelo alimento, por podermos respirar e estarmos em comunhão uns com os outros, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa revista, irmãos, lição 9, página 31. Vou colocar esse púlpito mais para frente. Eu gostaria que você abrisse aí na página 31
E os irmãos vão perceber que o que nós vamos tratar hoje, ou seja, sobre o erro religioso, é justamente sobre o falso ensino, que tem sido disseminado no meio das igrejas para tentar, assim, enganar o povo de Deus, para tentar confundir a mente do povo de Deus. Nós sabemos que isso é muito comum. Basta você ligar a sua televisão em determinados canais, que vocês vão ver certos programas que são ditos, entre aspas, evangélicos, certos homens que são ditos, entre aspas, pastores ou missionários, e que estão trazendo uma mensagem que não é uma mensagem bíblica, que é uma mensagem completamente deturpada. E isso traz muita confusão, tanto na mente daqueles que não têm um preparo, um conhecimento bíblico, que são crentes, sim, são crentes. Tem crentes de verdade nessas igrejas, sim, pode haver muitos irmãos e irmãs que estão ali, que no tempo certo o Senhor poderá tirar, e vai tirar, porque o Senhor vai fazê-los ouvir a sua voz. Mas esses homens são enganadores, e a Bíblia diz que há um ministério do engano, e esse ministério do engano, querendo ou não, ele é permitido por Deus, para justamente levar aqueles que não creem a continuar não crendo. É um juízo da parte de Deus para os que rejeitam a sua verdade. E nós vamos ver que isso não é novo. O que nós lemos aqui é que já existe, ou já existia, o espírito do anticristo. Não o anticristo literalmente. O anticristo ainda vai chegar, nós vamos ver o texto que vai falar sobre isso. Mas o espírito dele, que é o espírito do engano, que é disseminado através dos anticristos, ou daqueles que ensinam falsas doutrinas, doutrinas que são contrárias a Cristo, por isso que são chamados de anticristos. Esses homens permanecem, homens, mulheres, permanecem, e muitas vezes eles estão no nosso meio, mas como o próprio João vai dizer, mas eles não são dos nossos, por isso que eles vão acabar saindo, mas eles se espalham pelo mundo afora e continuam levando a sua falsa doutrina. Não é à toa que vocês veem todo domingo de manhã um grupo enorme de testemunhas de Jeová, né, com seus livros, com suas revistas, querendo visitar a casa do povo, querendo levar o povo a crer numa doutrina que não tem fundamento nenhum, porque eles negam a Cristo como Senhor e Salvador. Eles acreditam que a salvação é pelas obras, pela obediência a Jeová. Isso não é bíblico, irmãos, isso é uma falsa doutrina. Isso tira Cristo do lugar que Ele realmente tem. Ele é o único caminho, é a única verdade e é a única vida. Por outro lado, você tem o Espiritismo, que é muito parecido em algumas coisas com as testemunhas de Jeová, que mais uma vez coloca o homem no centro e tira Cristo do seu lugar, tira a obra de Cristo. Não, é você, pelo que você faz, né? Como nós sempre, os espíritas, eles dizem que quando você não é tão bom, aí você reencarna-se numa vida para pagar aquilo que você fez no passado. Mas veja como é ilógico. E por que o mundo piora? Não é uma resposta que eles não conseguem dar. Se você chega para um espírito e diga, por que o mundo piora? Se ele está pagando o que ele fez e vai se reencarnar melhor, então era para o mundo melhorar. Porque se eu sou ruim nesta vida, um exemplo, né? Vamos para a doutrina espírita. Se eu sou ruim nessa vida e vou me reencarnar e vou sofrer na outra para pagar o que eu fiz nessa, então na terceira, na segunda, né? Não, primeira, segunda, na terceira, eu vou ser melhor. Então a tendência é o mundo melhorar. Mas o mundo tem piorado. Por que o mundo tem piorado? Porque a Bíblia diz que o homem é pecador. Porque Jesus diz que o homem vai piorar. Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias será muito pior. Os homens serão muito piores nas suas práticas, desobedientes aos pais, serão avarentos, serão gananciosos. E nós estamos vendo isso numa crescente cada vez maior. E é isso que vai acontecer até Jesus voltar, irmãos. Haverá espíritos enganadores, muitos não vão querer dar ouvidos à verdade de Deus, mas ela será como uma coceira nos seus ouvidos, mas vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Eu queria que você abrisse, antes da gente começar, em Jeremias. Veja que não é algo novo. O
Os falsos profetas existem desde o Antigo Testamento. Claro, se existe o ministério da verdade, da pregação da verdade, existe também, levantado pelo diabo, pelo opositor da verdade, ele é o pai da mentira, o ministério do engano. Então veja que em Jeremias 5, versículo 30 ao 31. Oi. Sim. Num Criador, né? É porque é como a gente vai falar hoje, né? Os que são de Deus vão ouvir as palavras de Deus. Claro que ela pode ser uma pessoa de Deus, vamos dizer assim, uma eleita, e essa sua palavra vai mexer com ela, e depois vem outra, o Evangelho vai chegando, e um dia o Espírito Santo transforma o seu coração. Pode acontecer, mas é o que a gente vai ver isso. Quem é de Deus? As minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz, a minha palavra. Quem não é de Cristo não ouve, não adianta. Nós podemos orar e devemos pregar, porque nós não sabemos quem é e quem não é. É claro, eu posso identificar quem não é quando não ouve, é lógico, quando não dá ouvidos, quando não crê. Mas eu não sei se vai ser assim toda a vida, porque em determinado momento nós também fomos aqueles que não dávamos ouvidos à voz de Deus, é claro, mas éramos suas ovelhas, estava determinado já que seríamos, e tudo foi preparado para que no momento certo o Senhor movesse o nosso coração. Mas veja aí Jeremias 5, versículo 30 ao 31, olha o que o profeta diz, veja se não é parecido com os dias de hoje. Jeremias 5, 30, 31, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Veja, é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? O profeta aqui está fazendo uma acusação ao povo de Judá, aos pecados de Jerusalém, antes da sua queda. Então ele está dizendo, por quê? Porque os falsos profetas, enquanto os profetas do Senhor, Isaías, Jeremias, eles diziam, vocês vão cair, Deus vai levantar um povo que vai punir vocês, por causa dos pecados de vocês. Havia os falsos profetas que diziam, não, a gente está seguro, o templo do Senhor está no nosso meio, quem é que pode nos abalar? Quem é que pode nos derrubar? Mas esses falsos profetas falavam o que agradavam o povo, e o que acontecia? O povo continuava no seu pecado, não se arrependia dele e acreditando que estavam guardados por Deus. Irmãos, se há uma coisa que destrói a vida do crente, é o pecado. Se há uma coisa que destrói a vida do povo de Deus, é o pecado. Não é a tribulação, não é o sofrimento, não. O sofrimento, a tribulação na vida do crente fortalece ele. Mas o pecado prejudica, destrói, o pecado entristece, o pecado joga você lá embaixo, e é necessário que você realmente confie, creia na obra de Cristo e clame por arrependimento e se volte com fé para Ele, como diz Hebreus capítulo 10, que nós pregamos aí na última vez, para que com ousadia, pelo sangue de Jesus, você possa se aproximar do trono da graça e alcançar a graça sobre sua vida. Porque pecar, nós pecamos, não somos mais escravos. Mas em um momento ou outro, nós podemos estar caídos ou na prática de algum pecado, e aí nós precisamos realmente, de um confronto, de um choque, que Deus use alguém, ou use sua palavra, quando nós estamos lendo-a, para dizer a nós mesmos, olha, pare com isso, ou você é ou você não é, arrependa-se, se volte para mim, conserte sua vida, porque o meu propósito na sua vida é outro, né? Então nós não podemos continuar no pecado. Se o camarada, se o rapaz, se a moça, se o homem, a mulher, diz que é um servo, uma serva do Senhor, mas continua vivendo no pecado deliberadamente, então isso é uma prova que essa pessoa nunca conheceu verdadeiramente a quem? A Cristo.
Porque o verdadeiro crente, irmãos, ele se entristece com o pecado. Ele não se alegra com o pecado. Ele não consegue. Ele pode até, por algum momento, ficar ali, vamos dizer, iludido com aquela situação, mas Deus chegará no seu coração e na sua vida e levará essa pessoa ao arrependimento. Vocês estão me entendendo, né? Então, é assim que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos desse espírito angustiado. O que David Wilkerson diz, nós precisamos dessa angústia que vem de Deus. Aquilo que Paulo vai dizer, a tristeza segundo Deus produz a vida, mas aqui não é dele, aqui não vem dele, produz a morte. E essa tristeza aqui, é claro, é um dos elementos do arrependimento, né? Porque o arrependimento verdadeiro, ele existe a tristeza, mas primeiro tem a consciência do erro, do pecado, vem a tristeza e em último vem a mudança de atitude. Ah, pensou? Muito bem. A palavra da irmã é que ela viu uma pessoa pregando e que disse que espírito e evangélico é a mesma coisa, né? Não é. Sei. Tá certo, muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Amém. Correto. Pois é. O culto a Maria foi criado na Idade Média, né? Justamente por ela ser uma mulher, porque a igreja queria amenizar, né, justamente essa ideia para tentar atrair ainda mais pessoas, principalmente as mulheres, em relação. Muito bem. Foi Deus, né, que lhe usou. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Pode ser, pode acontecer. Pois é isso aí. Então, esse ministério do engano, do erro, ele já existe desde que existe a verdade. Desde que existe a verdade, então, sempre Satanás, através dos seus... daqueles que são influenciados por ele, vão pregar contrariamente à verdade da palavra. Veja bem, olha o que Paulo vai dizer, por exemplo, quando ele estava pregando o Evangelho. Veja em 1 Tessalonicenses, eu estou só introduzindo para a gente entrar no nosso texto, tá? É o que está na introdução aqui. 1 Tessalonicenses 2,18. Paulo foi o maior missionário que a igreja já teve, quando eu me refiro à igreja, a igreja primitiva, ou talvez de todos os tempos. Paulo, ele é um dos maiores exemplos, depois de Cristo, de alguém que realmente servia de todo o coração, pregando o Evangelho, onde podia, para que as pessoas pudessem ser alcançadas. Aí você vai em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Paulo está falando da sua história, do seu proceder, quando ele chegou com seus cooperadores, evangelizando ali a cidade de Tessalônica. Os irmãos lembram? Ele sai de Filipos, ele passa por uma barra em Filipos, ele é chicoteado em praça pública com Silas, ele é preso, e depois de Filipos ele vai para Tessalônica. E aí diz o texto, eu não vou ler o texto todo, porque é grande, vamos ler apenas o verso 18. Vamos ler a partir do 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo, porque ele não estava mais junto com os tessalonicenses, ele já tinha ido para Bereia, de Bereia para Atenas, e de Atenas ele já estava em Corinto. Então, provavelmente, ele tinha enviado essa carta de Corinto. E aí, o que é que acontece? Ele diz, orfanados de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Olha só, contudo, Satanás nos barrou o caminho,
Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo escreve essa carta para fortalecer os irmãos de Tessalônica, que estavam enfrentando grandes dificuldades e tribulações por serem agora cristãos, por terem abraçado o Evangelho. E ele diz: olha, eu gostaria de estar com vocês, eu gostaria de visitar vocês, de fortalecer vocês, de estar junto com vocês nesse momento. Tentei até ir, mas Satanás nos barrou o caminho. Ele não diz como. Como foi que Satanás barrou o caminho? Talvez pelos próprios judeus, que perseguiram Paulo desde Filipos e tentaram matá-lo, porque não aceitavam a mensagem do Evangelho. Paulo sabia, vocês sabem que eles saem perseguindo Paulo, que é necessário que os irmãos de Bereia, à noite, tirem Paulo de lá, fica somente Timóteo e Silas, e Paulo é retirado, porque senão Paulo seria morto. Então, é claro, Paulo, provavelmente aqui acham que Paulo estava em Corinto, fazendo o trabalho de evangelização em Corinto, queria sim, não era longe, ele poderia ir lá em Tessalônica, passar um período com ele, já que ele tinha o auxílio de Áquila e Priscila, ali em Corinto, mas ele diz: olha, Satanás barrou o caminho. Como foi que Satanás barrou o caminho? Através de pessoas usadas por ele, para impedir o progresso do Evangelho. Vocês acham que o espírito de quem está por trás dessas ideologias que têm surgido no mundo, no nosso país, contra as nossas crianças, contra a família, é o espírito de quem? É o espírito maligno. Com certeza o diabo, ele tem trabalhado contra a família, contra as crianças, contra a estrutura familiar, contra a moralidade, contra tudo aquilo que Deus realmente tem como expressão do seu próprio caráter, como aquilo que lhe agrada. E nós estamos vivendo épocas difíceis. Espere que vocês vão ver o que vai acontecer aí nesse carnaval, né? Que vai acontecer nesse carnaval. Eu não sei se vocês já ouviram uma nova zombaria que eles fizeram agora com a música do carnaval, aquela música da Globeleza, que é Lá Vem Deus, né? Já viram? Não tem uma música que eles... Lá vou eu, né? Hoje é festa de alegria, então a música agora é Lá Vem Deus, e são pessoas vestidas com roupas de crentes, pulando carnaval, e, sabe, eles estão zombando do nosso Deus, zombando da nossa fé, tá? Mas nós sabemos que o próprio Deus se encarrega, nós temos que defender o Evangelho, pregando o Evangelho, mas o próprio Deus se encarrega em realmente tratar dessas coisas. Todos vão comparecer diante dele e aí não tem para onde correr. Então, há uma guerra, irmãos. Nós estamos numa batalha. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Há uma guerra, há uma batalha. Agora, qual é o problema? O problema é que esse movimento aí que ensina sobre batalha espiritual está completamente equivocado em como se vencer essa batalha, ou em como lutar nessa batalha, porque eles criam vários jargões, várias invenções para lutar contra essa batalha, contra o erro, ou contra a luta que é imposta contra nós, mas esquecem do que a própria Bíblia nos ensina e nos orienta acerca dessa luta e de como vencer essa luta. Primeiro, essa luta já é uma luta vencida. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já somos vitoriosos, mas isso não tira de nós a responsabilidade de lutarmos, e de lutarmos corretamente. Temos essa responsabilidade, e é isso que a Bíblia vai dizer, lá em Efésios capítulo 6. Lembram? Que nós devemos vestir toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos abrir aí? Eu estou fazendo um resuminho geral, porque o texto de hoje é muito bom e agradável, né? Efésios capítulo 6. Então você não vai lutar contra Satanás simplesmente dizendo que está amarrado. Não é como se aprende aí nesses movimentos, ou de você sair orando ao redor da sua casa, repreendendo.
Eu vi uma história de um rapaz que ele disse que tinha tanto demônio querendo atacar ele, que ele ouvia as passadas do demônio nas telhas da casa. Eu digo, rapaz, isso é igual a história de pescador. Eu digo, misericórdia, né? Olha, é tanta coisa. Teve outro que disse, que eu já repeti aqui várias vezes, isso aí foi meu sogro que o viu, né? Nas épocas das evangelizações dele, a gente se casou numa cidade chamada Soledade, que é a porta do sertão da Paraíba. E meu sogro, ele foi funcionário do Banco do Brasil, e teve uma época que o Banco do Brasil estava fazendo uma demissão em massa, né? Ou demitia, ou você escolhia pelo pedido de demissão, ou então você deixava o banco lhe enviar para os confins do mundo, né? E aí meu sogro, ele disse, não quero ser demitido não, o banco me manda para onde quiser. Aí o banco mandou para uma cidadezinha chamada Soledade, quente, irmãos, quente, e bem pequenininha, na porta de entrada do sertão da Paraíba, numa das estradas principais, como quem vai para Patos. Foi lá onde eu e Daniela nos casamos. E ali meu sogro só tinha uma igreja na cidade, que era a Igreja Assembleia de Deus, e estava chegando outras igrejas, a igreja, acho que era... eu esqueci agora do nome da igreja, mas estava chegando uma igreja lá, e algumas igrejas novas estavam surgindo, pronto, mas a Assembleia de Deus, e meu sogro, ele nasceu na igreja congregacional, foi sempre congregacional, e ali ele começou a frequentar, fez uma amizade com o pastor gente finíssima, pastor Djalma, da igreja Assembleia de Deus, e ele começou a ir para esses evangelismos nos sítios, porque tem muito sítio, né, muito vilarejo nessa região, e como meu sogro ele tem barba, porque ele não pode tirar, porque ele tem uma alergia, né? Ele não pode tirar a barba porque estoura tudo, e ele usa a barba desde a sua juventude. Então, primeiro quando ele chegava no interior, sendo da Assembleia de Deus, ele disse que já ouviu os comentários, o povo dizendo, e agora tem pai de chiqueiro na Assembleia de Deus, né? Porque as casas da barba dele, ele sempre usou mais um calfanhaque, né? Assim, então, e ele nunca ligou para isso, não. Aí ele disse que estava em determinado lugar e o camarada quis dar um testemunho. E nesse testemunho o cara disse que no quarto dele estava uma guerra, o diabo apareceu, e apareceu logo com um tridente, né? E ele disse que foi uma luta com o diabo. Ele disse, olha irmãos, e o que eu estou contando não é mentira não. Se os irmãos quiserem ir lá em casa, tem as marcas do risco, dos tridentes lá no chão, sabe? Meu sogro botou a mão, meu sogro disse, mas rapaz, você é um cabra mentiroso, rapaz. E ele conta essa história até hoje, né? E eu estou passando essa história mentirosa para vocês, para que vocês entendam que não é essa luta. Se engana quem pensa que a luta que é imposta contra a igreja, contra o povo de Deus, é essa, isso é tolice. A verdadeira luta, irmãos, é o ministério do erro, do engano, são as falsas doutrinas, são os falsos ensinos que vêm para confundir a sua mente, que vêm para afastar você de Cristo, para afastar você de Deus, para afastar você da obediência à palavra. Essa é a verdadeira luta. Por isso que em Efésios, capítulo 6, Paulo começa no verso 10, e é interessante, vejam bem, eu vou ler o verso 10 até o verso 14, tá? De Efésios 6. Não vou entrar em detalhes, vou citar apenas uma coisa aqui. Paulo começa dizendo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda, não é de uma parte não, é de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, ele repete, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora veja o verso 14. Qual é a primeira veste, ou a primeira parte da armadura? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com o quê? Com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Pronto. A verdade. O que é a verdade? Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Jesus tinha respondido antes, eu sou a verdade.
Toda a revelação de Deus em Cristo é a verdade. Tudo que Deus revela a nós, através do Antigo Testamento, e especificamente e plenamente na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, é a verdade. Então, se eu me revisto de Cristo, se eu me revisto dos seus ensinos, de suas palavras, evidentemente eu estarei também me vestindo da sua justiça, porque eu estou crendo nele, na sua obra, no que ele fez por mim. Eu estarei guardado do quê? Da mentira, do engano. A primeira peça é essa. Claro, ele está usando aqui as roupas que os soldados romanos usavam para as suas batalhas, e ele está se referindo justamente àquela peça, né, que se coloca para proteger os principais órgãos do corpo humano. E também fala do cinto, porque era necessário amarrar para que você pudesse ter uma mobilidade maior. As mulheres aqui sabem muito bem, eu não sei porque eu nunca usei, né? Aliás, eu usei na época do carnaval, quando eu era das trevas, um traste de uma mortalha que vinha até os pés, né? Que é como um vestido, né? E as mulheres sabem aqui, quem usa vestido, a dificuldade que é para se locomover com um vestido. É muito mais difícil. Então, os judeus, ou Jesus, que usavam, e os árabes ainda usam vestidos, é claro que eles usam muito folgados para que eles tenham uma mobilidade maior, mas se você suspender um pouco e amarrar, então você tem uma mobilidade tanto na parte superior como na parte inferior, os membros superiores e os membros inferiores. Então, Paulo está usando essas figuras para dizer que nós temos, irmãos, que encher o nosso coração com a palavra de Deus. Satanás, ele não quer que nós conheçamos a verdade. Ele não quer que nós aprendamos a palavra de Deus. Quanto mais ele puder afastar você da Bíblia, quanto mais ele puder afastar você dos estudos bíblicos, mais ele terá condições de lhe enganar. Mais ele terá condições de derrubar você. Porque um crente firmado na palavra, um crente que medita na palavra, que lê a palavra, porque quando você for pecar, o que é que o Espírito Santo vai trazer ao teu coração, à tua mente? A palavra. Quando você está para fazer uma coisa errada, a primeira coisa que vem no teu coração é o quê? A palavra. O próprio Deus, ele começa a te mostrar qual é a vontade dele para a sua vida. E se você não conhece isso, ou pior, nem conhece e nem crê, aí você é uma presa fácil para o inimigo conseguir o quê? Te atacar, te destruir e, consequentemente, te matar. Então, meus irmãos, o ministério do erro é terrível e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Vamos para o nosso texto, 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 6, e eu espero rapidamente trabalhar esse texto com vocês. Olha, eu já ouvi muita coisa, viu? Eu ouvi outra história de uma mulher que ela disse que o diabo apareceu para ela num cavalo e que jogou o cavalo em cima dela, ele imprensou na parede e que ela disse que está repreendida, aí o diabo correu. Então, assim, eu já ouvi muitas histórias que, é sério, irmãos, que, assim, olha, no nosso meio, eu não sei, o povo traz, o povo cria, o povo... É um misticismo, né? É fantasioso, é muito fantasioso. Isso é ruim, porque você deixa de se apegar à palavra para estar acreditando na experiência do irmão. Você tem que se apegar nas Escrituras. Eu não estou dizendo que nós não temos experiências com Deus, vamos ter experiências com Deus. Mas essas coisas aí, olha, o diabo ele não vai aparecer para você para... Veja, quando Paulo fala em uma possibilidade de uma aparição de Satanás, ele diz, não é de se admirar que o diabo, que Satanás possa se transformar ou aparecer até como o quê? Um anjo de luz, está em 2 Coríntios 11. Aí ele diz, portanto, não é de se admirar que os seus ministros, que são falsos ministros, se apresentem como ministros de justiça, como pregadores da verdade. É isso que ele está dizendo, né? Em 2 Coríntios capítulo 11. Depois a gente pode ver esse texto. Mas vamos lá. Veja, João, na sua primeira carta, ele escreve essa carta exclusivamente para combater uma forte heresia
que já estava se solidificando e crescendo no meio da igreja. Essa heresia, ela tem várias nuances, ela tem várias facetas, podemos dizer assim, e ela vai se tornar muito mais, como eu posso dizer, muito mais clara como uma heresia no século II, que é uma heresia chamada de gnosticismo, porque ela é aquele tipo de heresia que tenta se adaptar a algumas coisas da verdade. Vocês estão entendendo? Como um camaleão que, quando está próximo para se proteger, ele finge ali ter uma semelhante aparência com o local onde ele está, também é essa heresia. E essa é muito mais perigosa. Quando a mentira ela é clara, então é fácil de você chegar e dizer, opa, está errado. Mas quando a mentira ela se camufla e ela tem alguns pontinhos parecidos com a verdade, mas ela não é a verdade, em algumas áreas, né? Ela parece, mas em outras áreas ela destrói tudo aquilo que a verdade de Deus traz, né? Irmã Valdelice sabe, nós ouvimos uma palavra, né? Que eu dei uma palavra e uma pessoa de outra religião, né? Chegou e começou elogiando a palavra que eu tinha dado, mas depois disse que a morte não era um castigo. Aquilo chega, meu coração esfriou, né? Às vezes dá vontade de você sai para lá, em nome de Jesus, quer desfazer aqui as coisas, mas Deus é tão bom que Deus, sabe, parece que cegou os ouvidos de quem estava ouvindo. Mas veja, é muito sutil, uma bênção, olha que coisa, que palavra, uma maravilha, mas depois entra com a sutilidade para tentar desmanchar aquilo que você falou, que a morte é uma maldição, e que Cristo veio justamente receber essa maldição sobre ele para que nós possamos ter vida. Olha, aí a pessoa chega e diz, não, a morte não é um castigo não, a morte é algo normal, todo mundo vai morrer e tal, e para que você, eu não preciso de Cristo, não é verdade? Eu vou morrer mesmo? Ainda bem que eu disse, Jesus Cristo diz, né? Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que morra aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o mais importante é que a palavra de Deus não volta vazia. O que os outros falam, né? Se nós pregamos a palavra, sabemos que ela tem o seu efeito. Mas isso é perigoso, irmãos, porque o diabo está lá, olha, sempre tentando combater a palavra de Deus, sempre tentando distorcer, sempre tentando misturar, para enganar a sua mente, para tirar você daquilo que é a verdade. Por isso que nós falamos tanto. Irmãos, leiam a Bíblia. Irmão Edvaldo, fica à vontade. Isso é verdade, isso é juízo de Deus. Romanos capítulo 1, justamente, por eles não acreditarem na verdade de Deus, Deus lhe transformou a verdade de Deus em mentira. Deus fez com que eles, a mente deles, né, continuasse da mesma forma, negando e não crendo. Isso é juízo. Quando Deus não lhe liberta, não desvenda a cegueira dos seus olhos, é porque o juízo dele já está sobre você. Irmão Ramsés, esse nome é bonito, viu? Ramsés, ó, importante. É o quê? Correto. O que o irmão Ramsés está falando, lembre lá de Paulo pregando aos filipenses e aquela jovem endemoniada dizendo, eis os homens de Deus, né? Que esses homens são homens de Deus, né? Que anunciam a palavra de Deus. Tem uma coisa errada aí. Lembram do Elimas, né? Elimas, né? O mágico, né? Que quando Paulo chega em Chipre para pregar o procônsul, ele quis confrontar. A gente não tem, né, esses dons de Paulo, né? Porque senão o cara vai ficar cego agora. Vai ficar mudo agora, não vai falar nada. Querendo falar e não, vai ficar muda, né? Mas Paulo cegou o camarada na hora, amaldiçoou ele ali provisoriamente, né? Para que o procônsul acreditasse que ali tinha verdadeiramente homens de Deus. Irmãos, nós podemos emudecer, tá? O engano, as falsas doutrinas, se nós conhecermos a verdade
e pregarmos a verdade. Nós não podemos ser passivos. Como é que eu luto contra o ministério do erro? Como é que eu luto contra o ministério do engano? Ensinando a verdade, pregando a verdade, alimentando o coração com a verdade e anunciando essa verdade, vivendo essa verdade. Veja aqui o que é que primeiro nós devemos fazer, segundo João, que está combatendo essa heresia gnóstica. O gnosticismo, eles tinham como centro da crença deles, de que toda matéria é má, de que somente o Espírito é bom. Porque o gnosticismo, ele vem dos ensinos gregos, mas há uma misturada, tá, no gnosticismo. Mas se eles entendem que a matéria é má e somente o Espírito é bom, aí sabe o que era que eles diziam? Jesus não se tornou homem. Jesus não se encarnou. Veja, se Jesus não se encarnou e não se tornou homem, derruba a doutrina da expiação, derruba a doutrina da substituição, de ter morrido em nosso favor. Jesus não era homem, Jesus não era carne. Por isso que ele vai dizer, todo aquele que prega que Jesus não veio em carne, esse é falso Cristo. Sim, há vários textos que vão provar que ele verdadeiramente era humano, era carne, né? O próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses também, ele vai dizer que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, né? Esvaziou-se a si mesmo, tornou a forma de homem, sendo servo até a morte e morte de cruz, e que por isso Deus o exaltou. Então vejam aí, irmãos, capítulo 4 de 1 João, versículo 1. Aquele homem que era tão bravo, né? João era tão bravo, né? Queria que caísse fogo do céu para matar os samaritanos. Agora ele tem um coração completamente quebrantado, cheio do Espírito Santo. E ele chama a igreja, os irmãos, é claro, ele está escrevendo para irmãos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. A palavra espírito aqui, você pode colocar do lado, ou escrever do lado, se quiser, ensino ou doutrina. A palavra espírito aqui, é claro, é como se ele usa espírito, porque é o espírito maligno, ou é o espírito de Satanás, ou o ministério do engano, que está por trás do ensino desses homens. Então, espírito aqui, a ideia de João, na cabeça de João, ele está querendo falar dos ensinos, dos falsos ensinos. Porque como é que eu não vou dar crédito a um espírito? Vai aparecer algum espírito? O cara está pregando, vai aparecer algum espírito para você dizer, eita, eu não acredito naquele espírito ali. Eu não acredito naquele outro espírito ali. Não, é o ensino dele. Ele está falando do que sai da boca dele. É como se por trás desse homem, ou nele há o Espírito de Deus, que está usando a sua boca para pregar a verdade de Deus, ou nele há o espírito do engano, a influência de Satanás, do Deus desse século, para enganar as pessoas. E está assim, viu? Vocês vão ver o que ele vai dizer. Então ele começa dizendo, qual é a primeira lição de João para nós que somos crentes? Não dá crédito a tudo que nós escutamos. Não acreditar, não seja como menino, não seja como criança que acredita em tudo. Vocês sabem que há uma fase na vida da criança que você chega para ela e diz, eita, peguei teu nariz. E ela fala, me dê meu nariz, me dê meu nariz. Ela pensa que está sem nariz, né? Eita, peguei tua orelha. Não, peraí, eu vou colocar de volta. Aí ela bota a mão, acredita que está de volta, sabe? Está cheio de gente assim na igreja. E aí João está preocupado com a igreja do Senhor e ele diz, olha, não acreditem em tudo, vocês não podem dar crédito a qualquer coisa, a qualquer ensino, nem a todas as pessoas que dizem que são de Deus. Ah, está lá, apareceu de gravata, disse uns 5 glória a Deus, falou umas 4 palavras estranhas que você não entende, conta logo o currículo dele, e aí vem com aquela pompa toda, dá logo uns 5 gritos, assusta logo quem é medroso, né? A pessoa fica logo, dá logo uns 5 gritos, e aí você diz, eita, está ali um homem de Deus. Muito cuidado. Você vai saber se é ou se não é pelo ensino. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Jeremias. Deixe marcado aí, por favor, em 1 João. Vá para Jeremias. Vou pensar rápido demais. E eu estou numa coisa, já vou para outra.
Aí Daniela fica reclamando comigo, olha, ela está rindo ali, ó, fica reclamando comigo que eu sou assim. Eu estou falando de um assunto, aí de repente eu já estou falando de outro, e ela nem sabe, eu nem terminei o outro ainda. Jeremias 29, 8. Aí ela faz, isso é sintoma de ansiedade, de quem pensa rápido demais. Eu digo, é assim mesmo. Se eu fosse piloto de avião, eu soltava a bomba antes de começar a voar. Vamos lá, versículo 8. Jeremias 29, verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. É diferente hoje? Aqui não, graças a Deus. O reverendo Leonardo, ele foi quem escreveu uma das gramáticas do grego, que é usada no Seminário Presbiteriano do Norte. Ele é o sogro do Augusto Nicodemos, tá? Ele é holandês, é um teólogo holandês. E eu nunca me esqueço de uma palavra que ele deu no Salmo 69, no versículo 6. Salmo 69, versículo 6. Ele começou a pregação para pastores com esse texto dizendo: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor dos Exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. E aí vocês já imaginam como foi a pregação, né? Como foi a pregação. Então, isso ficou no meu coração. E deve ficar no nosso coração. Para qualquer crente, para qualquer homem, para qualquer mulher. Que a nossa vida não seja uma vergonha para aqueles que esperam no Senhor. Nós temos falhas, nós temos pecados, mas nós precisamos andar no Senhor. Então, a primeira atitude: não acreditem em tudo, mas façam o seguinte: testem os espíritos. É isso que João vai dizer. Se você puder voltar para 1 João capítulo 4, provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E isso é bíblico, irmãos. Nós lemos Jeremias, que o profeta já está dizendo: olha, vocês querem acreditar em profetas, em adivinhos, em sonhadores que sonham e que falam o que vocês querem ouvir. E João também, aqui ele vai mostrar que há dois tipos de ministérios: o ministério da verdade, que o Espírito Santo usa os pregadores da verdade, e outro ministério do engano, que esse espírito do anticristo usa-os para enganar as pessoas, que são os falsos profetas que têm saído pelo mundo afora. Jesus já tinha falado sobre isso, em Mateus 24, 24, ele já tinha dito, eu vou ler para vocês, caso vocês não queiram abrir, deixa aí marcado em João, só rapidinho, Mateus 24, 24, Jesus ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, claro que não vai, os próprios eleitos. É isso. Agora veja 1 Tessalonicenses, se você quiser abrir, capítulo 2, verso 4, voltando aí um pouquinho de João, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Agora vá para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Isso não tem no texto não, na revista não, tá? Capítulo 5, verso 21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, quando estiver ouvindo alguém pregar, ensinar, tenha cuidado. Não tenha medo de julgar, de testar. Agora eu me pergunto, como é que eu vou testar se eu não conheço a palavra? Como é que eu vou saber se o que ele está falando é verdade ou mentira, se eu não tiver
conhecimento básico da palavra de Deus. Por isso que a escola dominical é tão importante. Por isso que os estudos bíblicos, as pregações são tão importantes. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia diariamente, estudar a Bíblia. Não só ler, mas estudar. Se você que os irmãos têm seus trabalhos, às vezes seculares, que já deixa você muito cansado, você chega em casa arrasado, mas às vezes a gente separa 1h30 para assistir um jogo de futebol, nada contra assistir um jogo de futebol, nada contra assistir um filme, mas se nós fazemos isso em detrimento da busca ou do crescimento na palavra de Deus, aí sim nós estamos pecando. Por isso que às vezes você está na igreja e aí chega uma testemunha de Jeová e começa a falar no seu ouvido e você fica um pouco balanceado. Vem um espírita falar alguma coisa e você fica balanceado. Por quê? Porque você não tem segurança nas verdades da palavra de Deus. Então, meus irmãos, examinem e vejam se esses espíritos ou se esses ensinos, eles procedem de Deus ou não, porque, como diz, há muitos falsos profetas aí pelo mundo. Como é que eu identifico se é um falso profeta ou não? Ele vai dizer aqui, veja aí verso 2, ele vai dizer como é que você identifica. Verso 2 ele diz, nisto reconheceis. Primeiro ele diz, teste os espíritos, se é ou não é de Deus. Você quer saber se é de Deus? Então, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito ou todo ensino que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele especificamente fala isso porque a falsa doutrina que era mais pregada na época era que Jesus Cristo não tinha vindo em carne. Vocês estão entendendo, né? Diziam que Jesus não tinha se encarnado, não tinha se tornado homem. Então, por isso que ele bate muito nisso. Mas abra também, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Pois é, amém. Não a parte. É isso mesmo, irmã. 1 Coríntios 12, versículo 3. Alguém pode ler? 1 Coríntios 12, 3. Amém. Todo que tem o Espírito de Deus é de Deus. Todo que tem o Espírito Santo não pode falar contra as verdades de Cristo. Em João 16 diz que o Espírito nos guiará em toda verdade. Nós podemos até ensinar alguma coisa não tão corretamente por falta de um maior conhecimento. Mas as doutrinas básicas da fé, por exemplo, você negar que Jesus é Deus, você negar a morte expiatória de Cristo, você negar a criação, você negar que a salvação só é por meio de Cristo, se você negar esses ensinos básicos, isso é uma prova de que em você ou de que em mim não há o Espírito de Deus. Você blasfemar contra o Filho, como os fariseus faziam, diziam que ele tinha demônio, isso é uma prova clara. Chamar Jesus de gay, de travesti, isso é uma prova clara de que esse indivíduo não é do Senhor. Isso não é de hoje não, chamavam ele de demônio, de príncipe dos demônios. Hoje estão querendo, como a ideologia de gênero aí é tão forte, agora é de gay, é de travesti, é de transexual, não é? Naquela época era demônio, era Beuzebu, era o que fosse. Mas lembre-se de uma coisa, só diz que Ele é Senhor quem realmente tem o Espírito dEle. Nós só estamos aqui ouvindo a voz dEle, pela sua palavra, é lógico, porque nós temos o Espírito dEle em nós. Então testem os Espíritos, irmãos. Volte para 1 João e passe aí para 2 João. 2 João não tem capítulo não, é só uma folhinha. E eu queria reafirmar isso para você. Chega uma testemunha de Jeová na sua casa, não tem por que ser simpático, deixar ele entrar, deixar ele abrir a revista, estar conversando com você, ou você evangeliza ele, pede para ele escutar, só você pregando, ou então você manda embora. Veja o que João, na segunda carta, diz aí, no verso 7, porque não tem capítulo não, verso 7 e verso 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora.
Ele repete. Segunda Epístola de João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, a doutrina que ele tinha acabado de expressar no versículo 8 e 9, ele diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Isso é muito sério. Tem que ser. Bonzinho, abrir minha porta, venha, entre mormon, entre testemunho de Jeová, entre fulano de tal, Xexo Noê, seja o que for. Não, declare quem você é. Eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor, eu sou um servo de Deus. Aqui, essa conversa não. Se você quiser me ouvir, aí eu prego para você a verdade. Se você quiser que nós debatemos e me dê a oportunidade de eu provar a você que Cristo é Senhor e Salvador, aí sim, agora para você vir, vender sua revistinha, umidade e graça, e tá, então vá para lá. Tá, então vá para lá. Aqui não. Você não está... Claro, né? Você não vai fazer isso com grosseria, né? Você tem que ser educado, né? Mas não tem que receber na sua casa, não. Mas para debater tem que ter segurança. Se não, por que João faz isso? É melhor mandar embora, porque... não é para todos, não, é verdade. Não é para todos o debate, porque nem todos são mestres, nem todos são chamados. Mas se você tem segurança, então você identifica o erro e você está seguro. Então, o que é que João diz? Ele sabia que havia pessoas imaturas. E os novos convertidos? Diga, minha irmã. Certo. Sim. Pronto. Resolveu o problema. Amém? Sim. Fala contra a Trindade. Começa falando contra a Trindade. Isso. Foi radical mesmo. Tocou logo fogo, né? Tá bom. Vamos terminar nosso texto, irmãos? Muito bom. Obrigado, minha irmã, pelo exemplo. 1 João 4, voltando aí, encerrando, ele afirma no verso 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo Espírito, todo ensino que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, por causa do gnosticismo da época, ele fala isso, e todo Espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Interessante, ele usa o nome Jesus, que é o nome humano, tá? Propositalmente, ele não chama de Cristo, ele usa propositalmente o nome Jesus, que foi o nome que ele recebeu como criança. O nome que o anjo disse para Maria e José darem a ele. Ele é Jesus. E ele começa João dizendo, nós vimos, nós pegamos nele. A gente não está falando com quem ouviu o outro falar, não. Nós fomos testemunhas oculares. Então, ele diz aqui que aquele que não confessa, no verso 3, a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido, que vem. Ou seja, ele está dizendo que o anticristo, a pessoa do anticristo vai vir. Isso está em 2 Tessalonicenses. Se quiser, você anota aí para você ler em casa. Capítulo 2, verso 3 ao 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 ao 8, diz que virá o anticristo, o homem da iniquidade. Então, esse homem que será usado com grande poder maligno, ele virá, tá? O anticristo, provavelmente bem próximo à segunda vinda de Cristo, causará essa grande tribulação sobre a igreja do Senhor. Mas, João diz, esse anticristo, vocês sabem que ele vem. Mas eu não estou falando dele, especificamente. Eu estou falando do ministério do engano que ele terá e que já existe. Só que ele terá de uma maneira muito mais poderosa, mundial. Aqui ele diz, olha, o qual tendes ouvido que vem
e presentemente já está no mundo. O quê? Esse ministério do engano. Ele não está dizendo que o anticristo, a pessoa do anticristo, estava no mundo, não. Mas o ministério dele do engano já existia. Vocês querem que eu leia 2 Tessalonicenses sobre o anticristo? Só para vocês, rapidinho, deixo marcado aí. 2 Tessalonicenses, caso do horário, já chegou. Capítulo 2, a partir do verso 3. 2 Tessalonicenses 2,3 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Ele está falando da vinda, da segunda vinda de Jesus. E isto o quê? A segunda vinda não acontecerá sem que primeiro venha, aí ele começa a dizer, primeiro, a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Assim como João disse, o engano já existe. Paulo está dizendo aqui agora, o mistério ou o ministério, ou a existência do engano, tá, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Alguns querem dizer que é o Espírito Santo, mas não. Outros dizem que é a soberania, a vontade de Deus mesmo, próprio Deus. Então será, ou a própria pregação do Evangelho, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. E aí vai, tá? Não temos tempo para dar continuidade. Versículo 4, do capítulo 4 de 1 João, até o 6 agora, para encerrarmos. Filhinhos, vós sois de Deus. Aleluia, né? Por causa disso. Vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se o Espírito Santo habita em nós, nós não vamos ser enganados. Ele vai nos guardar. Nós já vencemos. Ele vai dizer, no verso 5, que os falsos profetas procedem do mundo. Do mundo que ele fala é desse sistema contrário à lei de Deus, à santidade de Deus, esse sistema maligno. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Olha que coisa interessante. O mundo ouve esses falsos profetas. Agora nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como João mesmo vai dizer, como Jesus Cristo, lá no capítulo 8 do Evangelho de João, dizia aos fariseus, né, que eles não ouviam o que ele falava, porque eles não eram, né, do Pai, né? Eles não pertenciam. Isso. Eles tinham outro pai. E quem era o pai deles? O diabo. Então, nós sabemos, se você pregar a palavra, irmão, saibam de uma coisa, que as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. E quem não é de Cristo, não ouve a sua voz. Então, isso, eu quero trazer a aplicação dizendo, não fique limitado às leituras superficiais, mas aprofunde-se cada vez mais no estudo da palavra. Leia bons livros, livros doutrinários, e vá avaliando o conteúdo da palavra. Invista na escola dominical, participe em estudos bíblicos na igreja, quando tiver, venha, se esforce. Estude as confissões de fé, são muito boas. No site da igreja, nós temos uma confissão de fé batista, de Londres. Abra lá no site da igreja, estude a confissão de fé. Vai falar tudo, o que é o batismo, o que é a ceia, quem é Jesus Cristo, quem é Deus. Tem toda uma doutrina lá, com perguntas e respostas, e os textos bíblicos.
Lá no site da igreja, você vai ver lá em cima, Confissão de Fé Batista de Londres, de 1688, né? 80, é isso mesmo. É. Então, você vai lá, olha, é uma excelente confissão. Estudem a palavra. E quinto, ore para que Deus preserve a igreja contra os ensinos mentirosos. Não ajude nenhum desses falsos profetas, nenhum deles. Descarte tudo. Valdomiro, R.R. Soares, qualquer um desses homens, Edir Macedo, não dê um centavo, porque vocês vão estar contribuindo para a continuação do erro. Invistam em missionários ou em obras missionárias que vocês têm segurança que está se pregando a verdade. Tradutores da Bíblia que estão morrendo por causa disso. Vocês sabem agora que na África, né, assassinaram um tradutor da Bíblia, mataram ele e a família dele. Terrível, né? A mulher cortaram o braço dela, ela escapou, aí mataram ele foi terrivelmente, brutalmente assassinado. Era um tradutor, estava traduzindo a língua para o povo daquele lugar. Nisso a gente tem que investir, irmãos, em missões, um trabalho sério, igrejas sérias. Diga, irmã Marinete. É o coach, é a teologia coach, certo. É uma nova roupagem. Teologia coach, ele coloca você no centro de tudo, e tudo é voltado para você, né? Começa logo dizendo que você é a menina dos olhos de Deus. E aí você é tudo, e tudo é voltado para você mesmo. Tenham cuidado, irmãos. É como Paulo diz, não se enganem, não fujam das doutrinas básicas que vocês aprenderam. Sim. E né? É outro, viu, que vai ficar na minha lista, viu? Vocês estão me fazendo pecar. Tem que tomar um calmante, porque essas coisas aí dão uma angústia tão grande, viu? É outro, vai ficar na lista negra, né? A gente vai ter que fazer a polícia de Jesus, é o jeito, né? Vocês estão ouvindo, né, o que ela está falando, desse novo ensino? O cara deixou a mulher, porque ele disse que ele é santo, e ele tem que se casar com a virgem. Aí tem que deixar a mulher dele. Não vou nem perguntar à senhora o que a senhora pensa, viu? Para a senhora não pecar. Tá certo. Deixa vir a doença na vida dele, que eu quero ver. Aqui. Não, são roupagens novas. Pronto, essa coisa Agora, essas revelações é só para os homens, né? Para as mulheres não, né? Porque não chega para as mulheres dizer, deixa seu marido para você se casar com um virgem, né? É só para os homens, né? Já notaram? Não é? Amém. Graças a Deus. Gente, abram os olhos. Vamos estudar a palavra. Que vai aparecer muita coisa estranha ainda, viu, irmã? E ele disse que não come não. Eu queria passar uma semana com ele. Eu ia amarrar ele no quarto e dizer, você não come não, né? Tá certo. Aí eu queria ver. Que Deus os abençoe, mas que isso abra os nossos olhos. Esses estudos sobre batalha espiritual são muito bons. E se você perdeu algum, está gravado, irmãos, lá no YouTube. Bote TV Ebenezer, Piedade. Aí você pega lá, você vê. Tem os outros professores também dando aula. E vale a pena. Eu já pedi as novas revistas que vai ser sobre Cristo no Antigo Testamento. A nova revista que vai chegar quando acabar essa é Cristo no Antigo Testamento. Aí nós vamos estudar sobre os anúncios de Cristo. Vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção. Vamos orar e passar o relatório. E depois do relatório a gente encerra. O relatório não é o da igreja não, viu, gente? É o da escola dominical. Pai, muito obrigado
pela Tua palavra. Eu quero Te louvar pelas pessoas que o Senhor tem trazido aqui à Tua casa e pela graça que o Senhor tem nos dado para ensinar com simplicidade a Tua palavra. Que essa palavra venha ser gravada não só nas mentes, mas nos corações dos irmãos, e que nós estejamos preparados para dizer não a todo tipo de mentira e de engano que tem sido levantado contra o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.